वंदे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तबिंदसमन्वितं श्रीचैतन्यप्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमायुक्तं बिन्दावनं मनोहर वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुव्यवच पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। वृन्दावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपात्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्तो गुरुभक्तियुक्तो भक्तिप्रमोदाक्ष जगोद्वरुण्य धैर्यं सदा परिभवग्न भविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चनुतं शरण्यं भीतात्युहं पनुतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं यत्पादपल्लवनखचन्दमणिच्छटाय विस्फुरजित किमपि गबोधु सुपदर्शि कृष्णरागसुधागर सारमूर्ति साराधिकामयि कदा कृपां करोषि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदात संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आजानुलंबित भुजौ कनकाबदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विश्वाम्बरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणाभतारो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि
Yasyaste hidaya sambhid Tvam nishingamaham bhaji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Krishnat Kirtana Gana Nartana Para Premamritam Bhonidhi Dhira Dhira Jana Priyo Piya Karo Nirmasaro Pujito Sri Chaitanya Kipa Bharo Bhavivo Aravantaruko Bande Rupa Sanatano Rugujugo Sujivago Paloko Achinoti Shastvartham Achare Sthapayatiopi Swayam acharati yasmat acharya steno kirtita. Achi noti shastvartham swayam acharye sthapayatiopi. Swayam acharati yasmat acharya steno kirtita. Srila Gauriya Goshtipati Bhakti Siddhanta Srila Gaudiya Goshtipati Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Goswami Prabhupada, o Jagadguru, disse: o único dever do Acharya é estabelecer o Siddhanta Vichara para eliminar todo o Siddhanta imperfeito, negativo. Estabelecer o Siddhanta, a filosofia perfeita, é o dever principal do Acharya, do mestre espiritual que ensina através do próprio exemplo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse: o único dever do Acharya é estabelecer o Siddhanta Vichara, a filosofia perfeita. Mas, então, qual é o ponto? Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: eu posso me responsabilizar. Eu poderia receber também a responsabilidade sobre as suas atitudes, sobre o que você faz de bom, o que você faz de mal. Porém, você teria que acreditar em mim 100%. Se você me der responsabilidade do que é mangal, auspicioso, benéfico, e amangal, o que é negativo, dentre as suas ações, eu me responsabilizo por você. Mas se você se submete parcialmente, eu não posso salvar você. Isso não é possível. Se você se reserva algo em relação a isso, eu não posso salvar você, disse Bhaktisiddhanta. Então, sobre Advaita Acharya Prabhu, está dito que sobre Advaita Gosai está escrito, sobre Advaita Acharya está escrito. Ele é o Acharya mais elevado. Ele é o próprio Mahavishnu nos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada disse que a pregação deve ser feita sobre a guia, sobre a bênção, através do conhecimento puro de Nityananda Prabhu e de Advaita Acharya, de Advaita Gosai. Caso contrário, você não deve sair pregar. Muitas vezes Prabhupada Bhaktisiddhanta dizia: primeiro, tente pregar para si mesmo, comece pregando para si mesmo. Muitas vezes, Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta disse: você tem que pregar diante de você mesmo. Fique de pé diante do espelho e olhe para o seu próprio rosto e tente entender a sua situação presente. Você primeiro precisa pregar para você mesmo. Se você acha que você já pregou para você mesmo o suficiente e que você realizou, então, finalmente você pode ir liberar as pessoas. A pregação significa levar as pessoas a Krishna, liberar as pessoas do samsara. Pregar não significa dizer palavras bonitas e coletar dinheiro, coletar doações.
A verdadeira significado da pregação está escrito no Chaitanya Charitamrita. O verdadeiro significado da pregação é misericórdia dada à alma condicionada. Está escrito este verso. Jivedaya Krishnanam. Então, pregar não significa pronunciar a filosofia decorada, seca, sem realização espiritual, enganar as pessoas e coletar dinheiro. A pregação significa mostrar misericórdia. Se você está numa posição de pregar, aí sim, finalmente você pode ir. Se você acha, se você imagina que você já recebeu misericórdia suficiente, que você acumulou misericórdia suficiente de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, de Chaitanya Mahaprabhu, aí sim você pode pregar. Caso contrário, não, você ainda não está pronto. Então, no Chaitanya Charitamrita está escrito. Srila Krishnadas Kaviraj Goswami escreveu: aqueles que estão lendo Chaitanya Charitamrita e o Chaitanya Bhagavatam, eles não conseguem entender sozinhos, porque lá existe uma filosofia muito sofisticada. Eles podem ler e passar os olhos e continuar adiante, mas os verdadeiros Vaishnavas podem apontar. Se você não entender esse ponto, você não vai poder prosseguir. Esse é um ponto vital. Então, sob a guia do Vaishnava puro, você tem que ler o Chaitanya Bhagavatam e o Chaitanya Charitamrita. Jaiva Dharma. O Srimad Bhagavatam, sob a guia de um Vaishnava. Caso contrário, você vai se perder. Sem Krishna Shakti, você não pode pregar. Sem poder dado diretamente por Krishna, você não pode pregar. Eu posso lembrar você de um verso de Mahaprabhu, não, de um passatempo de Mahaprabhu, perdoem. Nos diferentes lugares em que Mahaprabhu foi, vocês vão se lembrar, existia um devoto para quem Mahaprabhu deu misericórdia, como ele deu para Vasudev Vipra. Mahaprabhu estava indo em direção ao sul da Índia. Ele encontrou-se com Kurma Vipra, com esse Brahmana chamado Kurma, e deu misericórdia para ele. E depois para um outro Brahmana chamado Vasudev Vipra, que estava com lepra. Mahaprabhu sarou seu corpo e lhe deu misericórdia. Deu Shakti a ele e o mandou pregar. Então, a verdadeira pregação acontece pela misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. É ele que vai falar. E ele vai dizer, você vá e agora libere as outras almas. Você pode ir e liberar outras pessoas. Se Mahaprabhu diz, vá e libere outras pessoas, o que isso significa? Significa que Mahaprabhu fez daquele a personalidade um acharya. Se ele não fosse um acharya, como ele poderia liberar outras pessoas? Ele vai ser um mestre espiritual perfeito que alcançou a perfeição e que ensina através do próprio exemplo, através da Shakti, das energias, da misericórdia de Chaitanya Mahaprabhu. Por isso, esse tipo de pregação foi possível. Advaita Gosai é não diferente do próprio Mahavishnu. Vocês já ouviram isso? Mahavishnu Jagat Karta Mayaya Jasrijati Adaha Tasyavatara Eva Ayam. Advaita Acharya explica. O Advaita Acharya explica este verso. Não, este verso explica Advaita Acharya. Mahavishnu Jagat Karta. Mahavishnu Jagat Karta. Isso está no Brahma Samhita. Vocês já leram o Brahma Samhita? Você deve se lembrar. Quem é o Mahavishnu? Karuna Dakashai Vishnu.
o Vishnu que está Mahavishnu Jagatkarta. manifestando todos os universos. Infinity world coming Infinitos from universos e mundos vêm da sua exalação. Infinitos universos. Mahavishnu Jagatkarta. Mahavishnu Jagatkarta. Here very typical Siddhanta. Isso é um ponto da filosofia muito importante. Sankhya Yoga, you heard? Sankhya Yoga? Já ouviram daqueles que fazem Sankara Yoga? Samkhya Yoga, perdão. Eles vão pronunciar uma filosofia imperfeita. Eles vão dizer que Maya vai produzir este mundo. Existe uma das 6 visões em relação à filosofia indiana. Uma das 6 visões é o Samkhya Darshan. Darshan é a visão. Samkhya é a metafísica. Eles vão dizer que a natureza, Prakriti, é responsável pela criação. Mas Baladeva Vidyabhushana, no seu Vedanta Sutra, vai explicar, vai corrigir que Prakriti é inerte. E Mahaprabhu também vai repetir isso. Ele vai discutir isso com Sanatana Gosai, com Rupa Gosai, com Rupa Goswami. Em Varanasi, em Kashi Varanasi, existe esse passatempo de Mahaprabhu no qual ele vai discutir com Prakashananda Sarasvati sobre este mesmo tópico. Mahaprabhu, sucessivas vezes, vai explicar que a Prakriti, a realidade material, é uma realidade inerte, é um vasto inerte, sem sentimentos. Você coloca aqui e fica aqui. Vasto é a realidade, é uma existência inerte. A existência inerte não pode servir. O que a realidade inerte, o que a matéria inerte pode fazer? Mesmo aqueles que são Samkhya Bhaktas, eles não podem fazer seva pessoalmente. Imagine que a mãe vaca esteja ali e que alguém queira ordenhar o leite e oferecer a Giriraj. Mas a vaca não pode ir pessoalmente, ela não pode fazer isso pessoalmente. Então, Shantaras Bhaktas, aquilo que está inerte, não pode servir Krishna. Então, é o caso de Santaras, aquilo que está inerte e aquilo que está indiferente ao Senhor não pode prestar serviço. Então, este grande Vaishnava, Baladeva Vidyabhushana, vai explicar que a realidade material, a natureza material é uma existência inerte, mas pelo fato de que Chetan Vastu vai penetrar a matéria, vai entrar na matéria, então a questão se transforma. Vamos supor que na época de Krishna, alguém quisesse colocar uma máscara na cabeça, como um boneco. Mas existe um homem dentro dele. Eles vão brincar, vão fingir que são um animal. E as pessoas vão dizer, olha que brincadeira divertida. Então, Chetan Vastu, a partícula da consciência, entra dentro do seu corpo de acordo com os frutos do seu karma. De acordo com o fruto do karma, você vai nascer homem, mulher, isto ou aquilo. Mas Chetan Vastu, a realidade da alma individual, vai entrar no seu corpo. E a pessoa vai nascer e vai pensar, eu sou um homem, eu sou uma mulher. Então o corpo inteiro, tudo que você conhece e toca, é feito de matéria. Claro, nós temos que entender que o Vaishnava tem um corpo transcendental, ele é a Prakrita.
Ele é o contrário de Prakrita. Prakrita é material. Prakriti é a energia material. O Vaishnava puro é aprakrita, ele não é material. Mas os outros têm corpos materiais, eles têm sangue, pressão, tudo. Então, Chetanvastu, a realidade da alma individual, entra dentro da natureza material. Se eu morrer, todos os 5 elementos que formam os átomos do meu corpo vão retornar para os seus respectivos elementos. O ar, os gases que estão no meu corpo vão para o ar. Os outros elementos vão voltar para cada um das suas fontes, de onde eles vieram. Os minerais, para a terra. A água. Então, assim funciona a natureza material, Prakriti. Prakriti é responsável por essa criação material. Mas Baladeva Vidyabhushana, ele vai provar que não é assim, que não é a natureza que cria o mundo, mas é porque a alma individual penetra a matéria, ela vai movimentar a matéria. Nós não devemos pensar que a alma desfruta da matéria de maneira absoluta, porque a matéria não tem energia pessoal, intrínseca. A energia vem de Deus. Mas, de qualquer forma, nós falamos assim, que a alma condicionada vai desfrutar da matéria. Então, tudo ao nosso redor é material. Existe matéria incalculável, vastíssima quantidade de matéria ao nosso redor. Se você olhar para o céu, infinitas estrelas, mundos, de onde vem tudo isso? É por isso que no Brahma Samhita eu já disse que Advaita Gosai é o próprio Mahavishnu. E no Bhagavad Gita está explicado. Vocês se lembram deste verso? Mayadhakshena, Mahavishnu speaking, Mayadhakshena prakriti swayate characham. Swayate means prakriti going to give birth to different, things. A energia material dá nascimento, faz surgir ilimitados objetos e coisas através da minha potência, diz Krishna. Então, o Mahavishnu olha para os universos materiais, ele olha para a Maya. Da sua posição transcendental, ele olha para a Maya. E Maya vai receber essa energia, essa potência. E a partir disso, Maya vai manifestar tudo. Nimitta Karam significa causa original. Esta causa original é o Mahavishnu. Então nós podemos explicar como o Sr. Mahavishnu olha para Maya. E Shambhu Linga, a energia do Sr. Shiva, é o próprio olhar do Mahavishnu. Ela é a personificação do olhar do Mahavishnu. Então, o Sr. Vishnu vai olhar, ele vai ver que no ciclo precedente, infinitas divas, infinitas almas individuais estavam dentro do Mahavishnu e entraram no universo. Então, o Senhor é Chinmay. Mas a diva, a alma individual, também é Chinmay. Mas aqueles que estão condicionados, até hoje não estão livres.
E durante a aniquilação do universo, o que acontece? Todas as jivas voltam para dentro do Senhor. Nós poderíamos discutir isso por semanas e meses. É muito importante. É um ponto muito importante. E qual é esse ponto? O Senhor é descrito como sendo Chinmay. Chinmay Bhagavan and bonded soul, all there, though basically they are Chinmay, but according to their previous dirty sanskar, a alma condicionada também é feita das mesmas qualidades do Senhor, mas ela tem essas qualidades de maneira infinitesimal. E nós podemos tentar entender vários pontos em relação a isso. Hoje nós vamos falar de um ponto. Mesmo tendo as mesmas qualidades do Senhor, a alma não pode se comportar e não tem o poder do Senhor. Então, quando o Senhor desce ao mundo material, a natureza material não pode tocá-lo. Então, Chaitanya Mahaprabhu vem aqui, no mundo material. Então, a Maya material vai tocar Mahaprabhu? Sim ou não? Mesmo que o Senhor Supremo venha neste mundo material, mas a influência dos três modos da natureza não podem tocar o Senhor. É por isso que Ele é achintya, Ele é inconcebível. Você não pode calcular. Como é possível? Ele possui achintya shakti, uma potência inconcebível. O Senhor Supremo é inconcebível. Como está escrito neste verso. O Senhor diz isso no Gita. Aqueles que podem realizar minha potência transcendental e meus passatempos transcendentais, ele diz no Gita. O meu nascimento e o karma e a relação do karma é algo que não pode tocar o Senhor. E os passatempos do Senhor são transcendentais. A nossa lógica e interpretação não pode ficar, não pode se aproximar da verdade absoluta. Então, qual é a resposta? A resposta é a prakrita. Ela é transcendental, não material. A prakrita, não material. A prakrita vasto é a realidade não material. Então, o Senhor tem energias inconcebíveis. Nós não podemos calcular as energias do Senhor. Como é possível que o Senhor Supremo possua infinitas shaktis, infinitas energias? É possível, Ele é o Senhor Supremo. Então, no próximo ciclo, quando acaba um ciclo no universo, as almas esperam. Elas ficam dentro do Mahavishnu. Como é possível? Ao mesmo tempo, elas estão dentro do Mahavishnu e não dentro do Mahavishnu. Você entende? Isso é verdade. Elas estão dentro do Mahavishnu, mas ao mesmo tempo não. Eu expliquei Jiva Tattva, vocês se lembram? Cuidado, não esqueça. Lá eu disse um Siddhanta muito importante, que Swarupa Shakti é uma Shakti interna. Swarupa Shakti é uma potência interna, mas Maya Shakti e Jiva Shakti, Jiva Shakti, Tatastha Shakti Jiva. Aonde elas vêm? Onde elas ficam? Essa é a questão. Sarasvati está dentro do Senhor, mas Jiva Shakti e Maya Tattva e Maya Shakti, de onde vêm? Elas vêm do Senhor, porém, elas não estão em direto contato. Você pode estudar esse Siddhanta que eu já expliquei nas aulas sobre Jiva Tattva. Então, Tatastha Shakti, a potência marginal,
que é Jiva Shakti, elas vêm do Senhor, mas elas não têm uma conexão direta. É algo inconcebível. As almas se manifestam numa zona marginal em relação ao corpo transcendental de Krishna, mas esta zona marginal, apesar de não entrar em contato direto com Krishna, vem de Krishna. O Senhor Supremo não se envolve diretamente com essa Tatastha Shakti, com essa energia marginal superior, de onde vêm as almas individuais. Então, as pessoas que seguem a filosofia Samkhya vão dizer que Mayadevi cria o universo. Mas isso não é a filosofia apropriada. Então, Maharaj já explicou sobre Pradhan e Prakriti. Pradhan e Prakriti, que em Bengali se pronuncia Pradhan. Pradhan são os ingredientes. Vamos imaginar que eu queira produzir este objeto. Quais são os ingredientes? Qual é o ingrediente? Madeira. Todos os corpos, quais são os elementos? Os 5 elementos materiais. Para manufaturar um produto, nós precisamos dos ingredientes corretos. Numa fábrica, você quer produzir alguma coisa, um remédio, um produto, qualquer coisa. Nós precisamos da matéria-prima, dos ingredientes. Sem os ingredientes, nós não podemos manifestar nada. Então, aquele ingrediente, Pradhan, vai produzir Prakriti. Pradhan e Prakriti são quase a mesma coisa, mas não exatamente a mesma coisa. Pradhan, esses elementos originais vão se agitar. Eu gostaria de falar sobre esse assunto, se for possível, no futuro, sobre a criação. Pradhan e Prakriti estão lá, mas o Senhor Supremo vai olhar e vai, através do olhar dele, a alma condicionada, as almas condicionadas vão entrar no universo material. E você pode vê-las? Não. Elas são invisíveis. Está explicado que elas têm a medida, o eu individual da diva, das almas condicionadas de cada um de nós. Nós somos do tamanho da ponta de um fio de cabelo cortado por 10.000. Então, pela ajuda do Vedanta, pela ajuda do Gita, pela ajuda dos Upanishads, nós podemos realizar o que é invisível. Por isso existe esse verso. Você pode ler todos os livros da biblioteca e você vai dizer, agora eu entendi a alma. Não. A alma só pode ser compreendida através da filosofia original pronunciada pelo devoto puro, e não através de uma explicação, através de livros. O que é a alma? Isso é algo estranho, misterioso. Nos Upanishads está explicado. Jamaraj, o semideus da morte. Ele põe essa pergunta, o próprio semideus da morte pergunta, diante da pergunta de um menino, de uma criança. Que pergunta você está fazendo? Ninguém sabe isso. Você pode perguntar outras coisas. Eu posso te dar tantas opulências. E o menino falou, eu não sei, eu não quero nada disso. Eu quero saber o mistério da alma. Você não quer pensar em nada além disso? Ele pergunta. Você não quer pedir qualquer outra coisa? Eu dou qualquer outra coisa. Qual é o mistério do fogo? Qual é o mistério da alma? Você tem que me explicar. Então, Jamaraj foi forçado a dizer, qual é esse mistério? O que é a alma? É difícil de explicar. Mas algo você pode sentir. In Vedanta it is speaking, Gunat Alokbhat.
No Vedanta está explicado algo sobre a alma, Gunat. Ela é qualitativamente, nós poderíamos definir ou comparar a alma individual com um fóton, com essa partícula subatômica que produz, que vem do brilho do Sol, por exemplo. Então, para dar uma ideia de Atma, nós vamos dizer, qualitativamente, ela é parecida com um fóton. Se você entender sânscrito, você entenderia. Sânscrito, bot, significa igual, como? Gunat, alok, bot. Está sendo comparada. A alma está sendo comparada com algo neste verso. É como uma partícula luminosa. Mas a partícula luminosa é material. Approximately near approximation. I can explain. Eu posso explicar isso aproximando o conceito, porque o conceito perfeito nós não podemos tocar. Então essa é a definição da alma. E todas as almas estão repousando, latentes dentro do Mahavishnu. O Senhor Supremo olha para Maya e essas almas infinitas entram dentro do ventre da mãe. A mãe, energia material, Prakriti. Então, todos esses ingredientes vêm do Senhor. Nós já falamos de Pradhan e Prakriti. Quando o Senhor Supremo olha para a energia material, para Prakriti, então esse Pradhan, esses 5 elementos originais, ou os 8 elementos, se agitam. Então, quando essa Pradhan se agita, então é criado o Mahatattva. O Mahatattva é a possibilidade da criação. E essas explicações que eu estou dando, vocês não vão encontrar no dicionário, porque as pessoas que falam inglês, elas não conseguem entender. Porque você poderia procurar em enciclopédias e enciclopédias, mas você não vai encontrar. Algumas aproximações, sim, e nós vamos falar. Quando nós falamos também, nós nos aproximamos dessa pureza da criação. Então, Pradhan, os elementos originais se agitam e o Mahatattva se manifesta, a possibilidade da criação. O Senhor arranja, produz as possibilidades para que a criação continue passo a passo. Como ela vai adiante? Nós vamos falar por isso talvez num outro momento. Agora não é a ocasião, diz Maharaj. Então, o que é Prakriti? A natureza material. Prakriti é a união dessas 3 gunas. Uma equilibrada relação. Um balanceamento entre as 3 gunas. Sattva, Rajas, Tamas. Na mesma plataforma. Mas quando Prakriti, ou melhor, o Pradhan, os elementos se agitam, então essa divisão das 3 gunas vão começar. Quando esses elementos estão todos balanceados, não há criação. Mas quando, pelo desejo do Senhor Supremo, existe uma agitação desses elementos, então Sattva vai de um lado, Rajas vai de outro, Tamas vai de outro, e a criação começa. O que vem de Sattva Guna? O que vem de Raja Guna?
From Tamagun, De then Tamaguna é o que onward, vem. what? Step by step. Now my E point isso is vai that acontecer passo a passo. why it is written in Chaitanya Chaitanya all Shastra Siddhanta that Advaita Gosai is Mahavishnu. Really is Mahavishnu? Yes. Então está escrito no Tattvasiddhanta que Advaita Gosai é o Mahavishnu. Sim, ele é o Mahavishnu. O próprio Advaita Gosai, ele mesmo vai escrever Shri Gaurango Gauranga Mahaprabhu. Todos os dias eu recito este verso. Gauranga Stavaraj. Advaita Gosai himself writing. Advaita Gosai writing this Gauranga Stavaraj. After that, Gauranga Mahaprabhu writing Stavaraj. Gauranga Stavaraj. Avadut Abhinno. Avadut, who is Avadut? Quem é o Avaduta descrito neste verso? É Nityananda Nityananda Prabhu. So, Mahavishnu Jagatkarta Mahavishnu Adaha Tasyavatara Evo Ayam. Evo. Evo means affirmative. Evo means Evo, affirmative. a palavra Evo nesse verso significa com certeza, Evo means affirmative. afirmativo, confirmado. So, Mahavishnu Jagatkarta Mayaya Jasrijati Edava. By the help of Maya, who is Pela going ajuda to de create Maya, all everything, ingredient, all ingredient coming from Advaita Gosai. Mahavishnu and Advaita Gosai, Sadasiv, non-different from it. Sadasiv also, Mahavishnu Vaikuntha Tattva, Sadasiv, non-different from Mahavishnu, e Advaita Gosai, Sadashiv Sadasiv, you heard many times. estão dentro de So all ingredients, Advaita Acharya. all matter what we have, all given by Advaita. Sadashiv é a personalidade original do Sr. Shiva que penetra o universo, pois ele é a personificação do olhar do próprio Mahavishnu. E no segundo verso vai dizer Advaitam Harina Advaita Acharya Bhakti Sanksana. You should realize this point. e este ponto é muito importante. Harina Advaita Acharya, who is not Harina different from Hari, Advaita Acharya, aquele que é não who is diferente not de different Hari, from Advaita. aquele que é não diferente, aquele que é Advaita. O que significa Advaita? Não diferente de Deus. Advaita means no dual conception. Advaita means Advaita significa o mesmo tato, a mesma verdade. Advaita se refaz a Hari. Portanto, não diferente de quê? Não diferente de Deus. Sri Advaitam Harina Advaita Acharyam Bhakti Sankshanat to establish Bhakti Tattva. Então, para estabelecer Bhakti Tattva, eu falei disso meia hora, 40 minutos atrás. Esse primeiro verso que Maharaj, um dos primeiros versos que Maharaj explicou, sem a misericórdia de Krishna, sem a misericórdia de Gauranga Mahaprabhu, ninguém pode instalar Bhakti no coração dos outros. Instalar Bhakti no coração dos outros é o verdadeiro significado da pregação. E a pessoa precisa ter Bhakti para poder dar Bhakti. Como Maharaj tinha dito isso no começo da aula. Então, como a semente da árvore, da figueira de Bengala, a semente da figueira, naquela semente da figueira, aquela minúscula semente, está contida uma gigantesca figueira. Tinha uma árvore de 5.000 anos atrás. Ainda tem, talvez, no Jardim Botânico de Calcutá, em Vrindavan, em alguns lugares. Existem árvores que têm mais de 5.000 anos. E elas estavam contidas dentro de uma semente. Em Naimishetra, em Naimisharanya, na floresta. Também você pode encontrar lá. E você não vai conseguir entender, então, qual é o mistério da figueira de Bengala. Onde está
o ponto original. Elas são tão grandes, kilometers. elas têm quilômetros. Você não sabe dizer aonde é o começo da árvore. Elas são como inúmeras árvores, uma do lado da outra. Portanto, não tenha dúvidas em relação à criação. Você fala como é possível que existem infinitas criações e que infinitas criações depois vão entrar dentro do Mahavishnu. Como é possível? O Senhor Supremo é infinito, então tudo entra dentro dele. In material world, we can see the greater the density of any object, physics. Na realidade material, nós sabemos que quanto maior a densidade de um objeto, density is going to increase, then the volume we can minimize. Quanto maior a densidade, menor o volume. Te dar 10 litros de leite e você vai fazer um kheer, um arroz doce. Um doce de leite sólido. Aqueles 10 litros de leite vão virar um pequeno doce. O volume do leite era enorme, mas quando você vai aumentar a densidade do leite, você vai ver que ele vai ficar pequeno. Entendem o que eu estou dizendo? Então, na condição gasosa, a densidade é muito leve. A densidade do hidrogênio, do oxigênio, tudo voa e sai e vai embora. Mas sob alta pressão e baixa temperatura, você pode liquefazer o oxigênio ou o hidrogênio. Isso existe. E quando eu digo que o diâmetro da Terra é muito grande, mas eu estou dizendo ao mesmo tempo que a densidade da Terra, se a densidade da Terra fosse aumentada, aqueles que estudaram físicas podem entender propriamente. Então, aqui este mundo, ele tem uma densidade específica. Então, se nós aumentamos a densidade, o volume diminui. Se nós aumentássemos a densidade da Terra, a Terra ficaria menor. Se a densidade aumenta na direção do infinito, o volume cresce. Se a densidade fica menor, ela vai em direção ao ponto, o volume diminui. Então, como é possível que toda a criação dessa árvore da figueira da Bengala está dentro daquela semente pequena? Por que não é possível? É uma questão de densidade. Então toda a criação pode entrar dentro do Mahavishnu. E quando novamente a criação recomeça, então Sadashiva vai trazer esses ingredientes. Através dele vêm as almas, através do olhar do Mahavishnu, que é o próprio Sadashiva. Então, por outro lado, Mahamaya, Durga e Sadashiva, vocês sabem, a esposa de Advaita Gosai se chamava Sita Devi. Shri e Sita Devi. Não, perdoem. Sim, são duas filhas de este Vaishnava chamado Nrsimha Bhaduri. Uma se chamava Shri e a outra se chamava Sita Devi. Sita Devi é a própria Yogamaya transcendental. E a sombra dessa mesma Sita Devi que vai participar dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu
é a própria realidade material. that Mahavishnu, not different from Mahavishnu, Então tente giving all entender ingredients, and Mahavishnu only looking. This way all que creation taking. o This Mahavishnu we can olha para a understand. realidade material e a realidade material começa Now, a funcionar, a criação Advaita começa. Gosai took birth Então, mais do que yet isso, hoje nós não vamos present it is explicar. Bangladesh. Então, Advaita Gosai nasceu numa região que At present hoje it is Bangladesh. está no Bangladesh, no país Bangladesh. Sri Hatta é um lugar tão importante onde Jagannatha Mishra, Sati Devi, Pundarika Vindyanidhi, muitas personalidades dos passatempos de Chaitanya Mahaprabhu nasceram lá. É um lugar muito importante. Então, nessa localidade, existe um lugar onde Srila Advaita Gosai vai nascer. Então, a mãe chamava-se Navadevi e Kuver Mishra era o pai. Então, lembre-se que eu falei sobre, glorifiquei Srila Vaikanas Goswami Maharaj. E eu disse que ele era o Raj Pujari, não. Ele era o Raj Pujari, ele era o Pujari do rei. Então, da mesma maneira, este Kuveraji Maharaj, que era pai de Advaita Acharya, no lugar onde Advaita Gosai nasceu, chama-se Laur. E o rei do Laur era uma personalidade muito influente. E ele ocupou Kuvera Mishra como seu próprio Pujari, como Pujari do rei, porque ele era muito qualificado. Por isso o rei pediu para ele: você não precisa sair daqui, tudo que você quiser eu vou dar para você. Então era um grande pandita, tratava-se de um grande pandita, o pai de Advaita Acharya. Então, naturalmente, o pai de Advaita Gosai era querido ao rei, era amigo do rei, ou seja, a cada problema que acontecia, o rei o consultava como se ele fosse um primeiro-ministro, como Chanakya Pandit. Eu não vou explicar agora como foi estabelecido o Império Mauritano. Um dia, quem sabe, eu posso falar. Isso é muito para a gente colocar dentro do Harikatha, porque é uma questão de história da Índia. Todo mundo conhece Chanakya. Ele escreveu um tratado de política extremamente importante. No mundo inteiro, mesmo os economistas, os tratados de economia escritos pelo Chanakya há mais de 3.000 anos atrás continuam sendo lidos e estudados. Ele escreveu um manual de economia e grandes professores de economia consultam este tratado. Grandes cientistas de economia, como mudar a economia daqui para lá, eles todos consultam nosso Chanakya Pandit. Então, dessa maneira, o rei do Laur vai fazer perguntas. Mas então está acontecendo que as crianças estavam morrendo naquela época. E todos estão desesperados e oram para o Senhor Supremo: por favor, pelo menos nos dê um filho. As crianças desse casal estavam morrendo. Eu acho que são as crianças do rei. Então, pela misericórdia do Senhor Supremo, não, são os filhos dos pais de Advaita Gosai que tinham morrido antes. Então, quando Advaita Gosai nasce, todo o meio ambiente
aparece como tem sido decorado pelo Senhor Supremo. Tudo fica muito lindo. Como acontece quando Krishna nasce? Toda a realidade material é decorada, porque o Senhor Supremo e os Vaishnavas puros têm um poder de desejar e fazer acontecer as coisas. Ele é o Senhor Supremo. Eles podem colocar poder dentro de você. Como Srila Bhaktisiddhanta, eu vou falar sobre isso no dia do seu aparecimento, no dia do seu Avirbhav. De uma determinada localidade, Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada enviava energia, poder no coração dos seus discípulos que estavam longe dele. Isso não é possível para um acharya comum. Aqueles que estão ocupados com o serviço, aqueles que estão intoxicados com o conhecimento, como as pessoas que bebem, por exemplo, elas estão intoxicadas com álcool, mas se você olha para o Vaishnava puro, você vai olhar para os olhos dele, você vai ver que há algo diferente. Eles têm um olhar, uma emoção que é fora do comum. Eles não parecem uma personalidade comum. Eles não são como outros homens. Portanto, algum tipo de indução. Se não existe indução desta Bhakti em relação a Krishna, então tal pessoa não é um acharya. E é por isso que estão acontecendo tantos problemas no mundo. Não fiquem bravos comigo, foi ele que falou isso. Se alguém não está absorto na verdade transcendental o tempo todo, como se estivesse hipnotizado por Krishna, ou como se fosse o caso de uma indução elétrica. Como funciona a corrente elétrica, a indução elétrica? Da mesma maneira, esse tipo de corrente relativa a Bhakti, se aquilo não entra no coração de uma determinada personalidade, ele não pode ser considerado um acharya. Então, certa vez, um devoto puro falava Harikatha várias vezes, o tempo todo. E as pessoas diziam, não, olha, ele para comer, para dormir. Não. O verdadeiro Vaishnava puro, ele pronuncia Harikatha o tempo todo. Você que não vê. Ele poderia ser comparado ao louco que fala sozinho, trancado na cela. O Vaishnava não fala só Harikatha por 2, 3 horas. Não. Eles estão falando Harikatha dentro deles o tempo todo. Dormindo, comendo o tempo todo. Isso você vai realizar um dia, se você seguir estritamente. Eu sei que é algo difícil. Hoje ou amanhã, se você seguir estritamente as minhas instruções, vocês vão realizar o que eu estou explicando agora, diz Shambhava. Porque o Senhor Supremo é misericordioso. Então, Advaita Gosai nasceu e o mundo material se transformou ao redor dele. Enquanto ele crescia, o pai e a mãe, todas as pessoas locais diziam, ele não é normal, essa criança é fora do comum. Como é possível que um menino pequeno fale sobre todas essas coisas? Ele sabia toda a gramática sânscrita, tudo que ele ouvia, ele lembrava. Agora, naturalmente, Advaita Gosai, o nome dele originalmente era Kamalaksha. O nome dele é um nome eterno, ele é eternamente Advaita Acharya, mas externamente, originalmente, ele foi chamado de Kamalaksha quando era criança, que significa aquele que tem os olhos como as pétalas do lótus. Então ele foi crescendo e desenvolveu amizade com o filho do rei.
E era natural. Ele era filho do ministro, filho do conselheiro mor do rei. Então eles brincavam juntos na infância. Mas o rei, ele não era um Vaishnava. Ele era um Shakta. Ele acreditava, ele adorava Durga. Ele fazia Shakti Puja. Shakti é a energia do Senhor. Quando nós falamos que alguém é um Shakta, ou que adora Shakti, ele adora Maya, a energia material. Então, uma vez eles estavam brincando e entraram no palácio do rei. Então, e o templo de Kali, Devi, uma deidade de Kali, tinha sido instalada lá. Se nós formos até Vrindavana, até Kamavana, eu posso mostrar para vocês, por exemplo, Bharatraj, o rei de Bharatpur, é um pedaço da mandala de Vrindavana, de Vrajamandala. Existe essa região. E dentro daquela área, e lá, este rei, ele instalou uma Dev Mandir, um templo para Devi, para Mahamaya. E antes de entrar no seu palácio, você encontra vários templos. E aí você vai entrando, e você vai chegando no centro do palácio. Então, similarmente, quando o filho do rei e quando o filho de Kuvera, Acharya, entraram nesse templo, existia uma murti de Kali lá dentro. E o menino Kamalaksha não prestou reverências. E o filho do rei, sim, prestou reverências. Mas Kamalaksha não prestou reverências para a deidade. Então, por isso, o filho do rei ficou bravo. Ei, por que você não prestou reverências? Então, Kamalaksha, ele gritou com toda a força, como se ele fosse Hanuman Maharaj. Ele gritou como se ele fosse um raio de trovão. O grito parecia um raio de trovão. Quando Kamalaksha gritou, o rei e o filho do rei desmaiaram. Eles perderam os sentidos. Não conseguiram suportar o som. Kamalaksha ia dizer algo de uma maneira muito forte. Mas o som que ele soltou, o filho do rei desmaiou. E o rei estava tomando banho e veio correndo até ali. O que aconteceu? Como que ele desmaiou? Ele chamou e o menino não acordou. Então, pelo pedido do rei, Advaita Gosai, o jovem Kamalaksha, ele aceitou tomar a Charanamrita de Vishnu. Não, não foi isso. Ele deu a Charanamrita da deidade de Vishnu para o menino e o menino acordou. Então, um dia, o próprio Advaita Acharya fez isso. Então, um dia, no Kali Puja, no dia de Kali Puja, da adoração de Kali, Kamalaksha, o jovem Advaita Acharya, estava lá com seu pai. Então, estavam muitos festivais, músicas, representações estavam acontecendo. No Kali Puja é assim. Você canta os nomes de Kali. Eles fazem isso a noite inteira, você não consegue nem dormir. Então, Advaita Gosai, pequeno, Kamalaksha, ele entra dentro dessa assembleia, desse festival. Então, o rei está sentado na sua cadeira. Ele vai olhar, nossa, Advaita Gosai veio direto até aqui, ele não prestou reverências até Kali, até Devi. Ele veio e sentou. E o rei ficou bravo. Como que esse menino faz isso? Ele não presta reverências. E na assembleia ele gritou, você não tem etiqueta espiritual?
Se não é para ter reverências a Devi, você vem, senta. Todo mundo prestou reverências. O rei ficou bravo. O que fazer agora? Então, Kuberacharya disse, meu filho, qual é o problema? Por que você não vai? Por que você não vai prestar reverências? Ele disse, Devi não vai aceitar reverências de mim. Porque se uma personalidade elevada presta reverências ao pé de alguém que é inferior, aquela pessoa para de crescer espiritualmente. Então, o pai estava pedindo, e o filho não podia aceitar. Então, ele foi, porque o pai estava pedindo para ele fazer isso, ele foi e prestou reverências. E quando ele prestou reverências e a deidade rachou, a pedra da deidade rachou, ele falou, eu estava aqui na minha forma plena até hoje. Eles ouviram uma voz, mas agora eu não posso ficar mais aqui, eu vou embora. E o rei ficou em silêncio, oh meu Deus. O rei enlouqueceu. Daquele momento em diante, a deidade, a Vigraha, rachou. Eles ouviram essa voz. Até então eu estava aqui, agora eu vou embora. Então, um determinado dia, Kamalaksha pediu permissão. Aqui está tudo, eu estou criando problemas aqui, é melhor eu ir até Shantipur, nas beiras do Ganges. Eu quero terminar minhas leituras, estudar o Vyakarana. Vyakarana é a gramática sânscrita. Pela permissão dos pais, ele foi. Com ou sem a permissão, ele teria ido? Eu não entendi o que Maharaj falou. Então, ele chegou e disse, o que mais eu posso estudar? Há pessoas que podem terminar uma graduação e fazer uma especialização, estudar ainda mais. E o pai dele respondeu, olha, você vai ter que ler o Veda, o Vedanta, os Upanishads, tudo isso você tem que aprender. Então, ele veio até Shantipur aqui. Então, ele foi até este lugar no qual Haridas Thakur cantava os santos nomes. Eu vou falar sobre isso. Ali existia uma caverna onde Haridas Thakur cantava. Era perto de Shantipur, um lugar muito lindo. Shambhas Babaji Maharaj disse que foi lá. E lá existia um grande acharya ligado aos Vedas, aos Vedanta, aos Upanishads. Mas Advaita Gosai era o próprio Mahavishnu. Mas quem poderia dar conhecimento para ele, então? Quem pode dar conhecimento a Chaitanya Mahaprabhu? Mas mesmo assim, eles vão às vezes ouvir aulas. Esse é o passatempo. Então ele foi ouvir aulas de um acharya chamado Shantacharya. Como o nosso Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele estudava o Veda com Pitira Sharma. Eu vou falar dele no dia do seu aparecimento. Um grande professor. Então, os Vaishnavas e as expansões de Krishna vão fazer esse passatempo, que eles também vão estudar. Então, Advaita Acharya vai estudar o Veda, o Vedanta, os Upanishads, tudo. Tudo ele vai estudar. E depois disso, eles vão conseguir receber um título. Ele vai receber esse título de todos os grandes acadêmicos, vão consagrar com um título. Então, o pai e a mãe dele pediram permissão para o rei. Nós estamos mais velhos, nós não queremos ficar mais aqui em Laur, nós queremos ficar com nosso filho em Shantipur. Porque Kamalaksha já está lá. Então, pela permissão do rei,
Eles chegaram até Shantipur. E Advaita Acharya completou seus estudos. After that, father and mother going to leave body. A short gapping, within short interval, father and mother going to leave body. After father and mother leaving body, Advaita Gosai was just like human lila, feeling some upset and going to give funeral cake to Então, quando os pais dele abandonaram o corpo, ele foi até, como Mahaprabhu, que foi até Gaya fazer estas cerimônias auspiciosas para seu pai. Então, Advaita Gosai também foi até Gaya. E depois ele saiu em peregrinação. Foi ao sul, ao norte, ao sul, ao oeste da Índia. Advaita Gosai foi nessa peregrinação. Foi para Haridwar, vários lugares sagrados. Gomukh, Gangotri. Ele não queria voltar. Ele peregrinou durante muito tempo. Depois que ele foi aos Himalaias, ao sul da Índia e tudo, ele chegou até uma cidade, uma localidade chamada Ujjaini. São lugares muito importantes. Madhya Pradesh, um estado chamado MP, perto do Maharashtra, que é um outro estado da Índia. Sabe onde acontece o Kumbh Mela? Kumbh Mela acontece ali de vez em quando, de acordo com a posição das estrelas. Kumbh Mela acontece em Ujjaini. Ujjaini é onde Krishna foi estudar, é o meridiano zero do tempo. Ujjaini não é um lugar ordinário. E depois, Hilarabad, Haridwar. Ele foi em vários diferentes lugares. O calendário Vaishnava vai explicar onde acontece o Kumbh Mela. Você pode ficar sabendo quando acontece. Então, depois de ter ido para todos esses lugares, Advaita Gosai decidiu tomar um banho em Hilarabad. Depois ele foi até Varanasi, na direção de Vrindavana. É um passatempo dele. Quem pode guiar Advaita Gosai? Mas ele foi junto com um guia chamado Krishnadas. Um devoto chamado Krishnadas. Nós temos muito Krishnadas em Vrindavana. Você não sabe. Krishna e Balarama, enquanto eles brincavam com os vaqueirinhos, com os gopas, com as vacas, um dia Krishna e Balarama vão pedir água para eles beberem para esse Krishna Das. Nós estamos com sede, precisamos de água. E Krishna Das vai dar água para Krishna e Balarama. Aquele é considerado o primeiro Krishna Das. Depois existem outros Krishna Das. Govardhan Manasiganga Krishna Das. E até Lala Babu. Ele é um rei muito opulento de Calcutá. Ele era um sábio Niskinchana, sem desejos materiais. E ele instalou uma deidade de Gopeshwara Mahadeva, do Senhor Shiva nos passatempos, como guardião da Rasa Lila. O nome dele também era Krishnadas. Então, existem muitos Krishnadas. Então, sob a guia deste Krishnadas, Advaita Gosai vai viajar. Ele vai em 84 locais sagrados em Vrindavana. Antes de ele começar essa peregrinação de Vrindavana, um dia ele estava descansando de noite. Hoje em dia a gente tem hotel, guest house.
flat para alugar. Mas naquela época não tinha nada. Eles não tinham onde dormir, onde tomar prachada, mas mesmo assim eles foram. Se alguém naquela época, 500 anos atrás, se alguém de alguma família ia em peregrinação, eles pensavam, não vai voltar nunca mais. Tantos problemas que eles enfrentavam, os animais da floresta, bandidos, fome. Se alguém, de maneira forçada, queria fazer peregrinação, eles pensavam, essa pessoa nunca mais volta. Era impossível, não tinha carro, não tinha nada. Eles iam andando. Eles dependiam do Senhor Supremo para conseguir água de beber, alguma prachada. Shrimadas Babaji Maharaj disse que ele foi também em alguns lugares assim, às vezes durante 2, 3 dias ele não tomava nem prachada. E até hoje em dia é assim. Há lugares onde você não consegue nem comer. Quando Shrimadas Babaji Maharaj foi para Kedarnatha, pela misericórdia de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, ele foi até lá, sem comida. Cadê prachada? E finalmente, quando eu cheguei em Gaurikunda, ele andou quilômetros para chegar em Kedarnatha. Uns 2 devotos estavam lá comigo. Eles tomaram iniciação de Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, eu me lembro. Eles tomaram prachada de um templo, de uma organização lá, mas eu não fui. Eles foram lá e tomaram. Eles falaram para mim, então morra, nós vamos lá comer. A gente está jejuando, a gente vai comer. O Maharaj Shambhava falou, ok, vamos, podem ir. O Maharaj comprou um pepino, custou 5 rúpias. Hoje seria tipo 25 rúpias, um caríssimo, um pepino, porque estava no meio da montanha. E eu consegui sobreviver, disse Shambhava. Eles disseram para mim, você vai morrer, a gente vai comer essa comida aqui. Mas eu falei, vocês podem comer o que vocês quiserem, vocês são grandes yogis. Eu não. Eu não estou no caminho do karma. Eu só aceito a misericórdia de Krishna. Então, sem isso, o Vaishnava não faz peregrinação. Advaita Goswami chegou lá em Vrindavana e descansou antes embaixo de uma figueira. De noite, Madan Mohan, Krishna, apareceu em sonho. Ele disse, Advaita, eu estou esperando por você. Meu nome é Madan Mohan. Eu sou Madan Gopal. Levante-se. Pela ajuda dos Vrashavasis, você, por favor, tire a minha deidade que está enterrada ali no chão. Desde Dwapara Yuga tem uma deidade minha ali. Aliás, eu estou ali. Vocês lembram de Kubja? Kubja me adorava. Muitos Vaishnavas me adoraram depois dele, mas por causa de um ataque dos muçulmanos, o meu sevaka foi embora e me enterrou aqui. E fiquei embaixo da terra. Então, de manhã, Advaita Goswami pediu para todos os Vrajavasis, por favor, venham. Madan Mohan se apresentou para mim em sonho e ele disse que ele está aqui. E eles, com muito cuidado, começaram a cavar. E dali saiu uma linda Vigraha, uma linda deidade de Madan Mohan. Então, esse Madan Mohan, Advaita Goswami arranjou um Brahmana puro, um Vaishnava, para servir aquela deidade, e ele foi fazer Parikrama de Vrindavana. Vraja Mandala Parikrama. Então, ele colocou ali um Brahmana para cuidar daquela deidade. Ele falou, eu quero fazer os 84 locais sagrados de Vrindavana. E ele foi. Então, um dia, o Sevaka descobriu que a deidade tinha desaparecido. Aquele Brahmana que ficou cuidando da deidade descobriu que a deidade desapareceu. E o Pujari começou a chorar. E mandou uma mensagem, por favor, corram.
onde eles estão fazendo parikrama. Você vai encontrar com eles em um desses lugares. Vai, entregue essa carta para Advaita Gosai. E o Pujari escreveu: o meu Madana Gopal desapareceu. E Advaita Gosai começou a chorar. E aí, ele apareceu no sonho de Advaita Gosai, que estava dormindo. Ele falou: olha, você vai me encontrar no meio de umas flores. Eu tomei uma forma muito pequenininha, porque os muçulmanos estavam voltando. Eu fiquei pequenininho. Você vai me encontrar no meio de um arbusto de flores. E ele procurou ali, voltou lá, procurou ali e encontrou a deidade que tinha ficado pequenininha. Então, antes disso está escrito que então, quando Advaita Gosai voltou, existem versões um pouco que variam. Então, alguns vão dizer que ele instalou a deidade lá ou que ele trouxe a deidade. Mas aquele Madana Gopal, aquela deidade, foi até a casa de Choubei. Você se lembra ou não? Quando o nosso Sanatana Goswami, ele foi uma vez até Mathura, ele estava lá mendigando, perto da floresta de Vrindavana. Então um dia ele vai descobrir que Madana Mohan e o filho de Choubei estavam brigando. Você pode não acreditar. Ele encontrou a deidade brigando com um menino. Ele era... O Senhor Supremo queria que Choubei servisse Gopala. E eles serviam Gopala como se ele fosse um menino. Porque de manhã ele acordava e dizia: eu estou com fome. Eu vou tomar banho, depois eu te dou prachada. E essa deidade de Gopala falava: não, eu quero comer agora, eu estou com fome. Então, esse devoto, está escrito isso, esse devoto cozinhava com o mesmo pedaço de madeira com que ele tentava escovar os dentes, porque eles tinham uma intimidade com Deus tão profunda que Krishna aceitava. Se você entendesse como nós podemos nos relacionar com Deus, você abandonaria a vida materialista. Talvez um dia você consiga entender. Quando Advaita Gosai veio até Santipur, então Choubei estava fazendo esse serviço. Então, em determinado dia, nós sabemos que Sanatana Goswami estava mendigando Bhiksha. E ele descobre que aquela deidade estava brigando com o filho desse Choubei. E um dia, Madana Gopal, essa mesma deidade, deu instrução à esposa de Choubei. Ele disse: agora que Sanatana virá para mendigar, eu vou querer que ele me sirva. Agora eu vou com ele. Durante muito tempo eu fiquei aqui recebendo o serviço de vocês, agora eu quero ir com ele. E Sanatana Gosai vai pegar a deidade nos braços e vai ir na direção da floresta de Vrindavana. Quando tivermos o aparecimento dele, eu vou falar sobre esse passatempo. Ele queria fazer uma mistura de água e farinha. Estava no fogo, não era tipo chapati. Era chamado de tikya. Tikya.
develop loose motion. Se você comer isso, você fica com disenteria. Você não deve comer isso. You know, one atta. É só farinha com água esquentada no fogo. Then go Madana Gopal. Madana, how I can Ele take? dava para Madana Gopal, para a deidade, isso. Madana Gopal reclamava, como é que eu vou tomar isso? Não tem sal, não tem tem gosto, não tem nada. Tomorrow you can say, you can bring sabji Aí, and cook sabji Sanatana for me. Goswami respondeu, You can take você or not. quer, você está pedindo sal agora. E amanhã você vai pedir isso, você vai pedir aquilo. Você vai querer pedir um templo. Ou você aceita ou você não aceita. Eu estou fazendo serviço aqui, Sanatana Goswami respondeu. Pode comer isso aí. É o que tem. Follow this. E Madana Gopal reclamava, a deidade. This oriented history I say. Existem esses passatempos nos quais as deidades entram em relação com os Vaishnavas. Some special Siddhanta I should speak. Tudo bem. Maharaj vai voltar ao ponto de Advaita Gosai, de Advaita Goswami. Se eu continuar falando, não vai ter fim. Bom, mas eu preciso falar sobre esse ponto importante. Então, Chandidad Vidapati, Krishna Karanamrita são associados de Mahaprabhu dos últimos 12 anos que ele fica aqui. Chandidas, Krishna Karanamrita, são esses Vaishnavas. Mahaprabhu se encontra com Vidyapati e Chandidas. Mahaprabhu meeting with, this Madhavendra Puripad. Ele vai encontrar com Madhavendra Puripad. In the way of his journey from Vrindavan, he can go to Puri to collect, Chandan, forget. Chandan, to collect Chandan, na? Então Maharaj está contando de alguém que foi buscar Chandan em Shantipur. E essa personalidade se encontrou com Advaita Gosai lá e se abraçaram. Madhavendra Puripad. E Advaita Gosai vai receber Diksha e Harinama de Madhavendra Puripad, que é um grande Vaishnava. Aquele pelo qual uma determinada deidade roubou arroz doce. É um famoso passatempo. Então, sannyasis não podem ir em qualquer lugar. Então é melhor que você se case, ele disse para ele. Sannyasi não pode ficar hospedado na casa de um grihasta. Eles têm filhas, esposas. Mas os grihastas podem pregar. Então, nesse passatempo de Advaita Acharya, Madhavendra Puripad vai dizer, para que você possa pregar, é melhor você se casar. Então, recebendo essa ordem do guru dele, de Gurudeva, ele se casa com 2 filhas. Na verdade, eram expansões de Radharani. Ele queria se casar com Sita Devi. Mas o seu sogro pediu, por favor, eu vejo você como o Senhor Supremo. Se eu der uma filha para o Senhor Supremo e a outra filha eu vou dar para quem? Para o ser humano? É melhor que você se case com as 2. Ele não queria se casar com 2, mas aí ele aceitou e ambas começaram a servir os pés de lótus de Advaita Gosai. Ele era um acharya tão poderoso, eu comecei explicando isso. Aquele que não tem acharan, aquele que não tem comportamento perfeito, não pode instalar comportamento perfeito no coração de ninguém. O acharya precisa receber esse sucesso em dois campos. Receber bhakti e alcançar acharan, receber devoção e alcançar o comportamento perfeito, e transmitir essa bhakti e esse comportamento perfeito no coração de outras pessoas. Então, talvez no ano que vem, no próximo aparecimento dele, nós vamos discutir outras questões.
Ele tinha uma casa aqui Advaita e Gosai outra em cried Santipur. by watching the situation of this world. Advaita Gosai going to take vow. E Advaita Yesterday, Acharya vai fazer um voto por conta and Tulsi. da situação decaída espiritualmente desse mundo. Ele vai oferecer água do Ganges e folhas de tulasi. Ele descobre um verso, um determinado manuscrito. Ele vai descobrir este verso, que se alguém vai oferecer água do Ganges para o Senhor Supremo e Tulasi Manjari, então o Senhor Supremo vai se sentar, vai aparecer diante daquele devoto. Falar, isso aqui é o que a gente precisa, é muito bom. Então eu vou continuar sem parar oferecendo folhas de tulasi e águas do Ganges, gritando, ó Senhor, você tem que vir. Como um leão ele rugia. Esse lugar está em Shantipur, no qual ele fez esse passatempo. Ele se sentava e oferecia água do Ganges e folhas de tulasi. Ó Senhor, por favor, retorne. E finalmente o Senhor tomou a decisão de nascer aqui, no ventre de Satidevi. Então, são muitos pontos. Eu não sei como falar sobre tudo isso. Existem siddhantas contraditórios, há pessoas que vão discutir alguns pontos. Você vai se lembrar que Haridas Thakur, ele foi arrastado e foi espancado em 22 diferentes mercados da cidade de Kalna, avenidas comerciais. Ele foi, apanhou ali. Mas ao mesmo tempo, os muçulmanos descobriram que ele não tinha morrido. Os muçulmanos falaram para ele, você não vai morrer? O nosso mestre nos deu ordem de matar você. Se você não morrer, a gente vai ter que morrer. Ele falou, me perdoem, se por minha causa um problema como esse se levanta, então é melhor que eu morra. Diante de vocês eu vou abandonar o corpo. Então, Haridas Thakur vai abandonar o corpo naquele momento. Isso é um passatempo dele. E alguém disse, vocês podem colocar o corpo debaixo da terra. Ele disse, não, vamos jogar ele no Ganges, porque se a gente jogar no Ganges, a gente recebe Sukriti. Em Kalna e Shantipur, você observa. Então, imaginem que eu estivesse em Kalna, porque meu Guru Maharaj, Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, tinha um Bhajan Kutir lá. Eu fui lá incontáveis vezes, muitas vezes, diz Shamdas Babaji Maharaj. Então, existe um lado que é Kalna, do outro lado do Ganges é Shantipur. Então as pessoas, os muçulmanos jogaram Haridas no rio e ele foi salvo. Ele foi, pescaram ele de dentro da água, ele não estava morto. Então, ele vai encontrar Advaita Gosai, que vai cuidar dele. Todos os dias, Advaita Gosai falava, fique aqui, cante os santos nomes. Eu sou um grihasta. Ele era Mahavishnu, mas ele dizia, olha, eu sou um mero grihasta. Eu preciso dar prashada para você. Então, você faz Harinama e todo dia eu trago prashada para você. Um dia Haridas disse, mas por que você se incomoda todos os dias de me trazer prashada? Ele falou, eu preciso dar prashada, eu vou dar prashada. Um dia Advaita Gosai vai arranjar. Você sabe o que é Shraddha? Vocês não sabem o que é Shraddha? Que todos os anos você precisa oferecer esse festival chamado Shraddha para os antepassados. Então, ele vai arranjar um grande festival, ele vai cozinhar muita prashada, vai convidar os brahmanas. E Haridas Thakur também é convidado por Advaita Acharya. E depois de oferecerem a boga, as preparações para o Senhor Supremo, para Madan Gopal, ele vai distribuir a prashada para os demais. E aí ele vai dar o prato da Shraddha
Advaita Gosai vai dar para Haridas Thakur. E isso criou um grande problema, porque os brahmanas ficaram agitados. Por que você ofereceu para ele? Por que você oferece para um muçulmano? Advaita Gosai disse, eu acho que está certo. Eu acho que precisa primeiro ser oferecido a Haridas Thakur. Ele é mais do que um brahmana. Centenas de milhares de brahmanas. Não podem ser comparados a Haridas Thakur. Mas Haridas Thakur vai responder, por que você cria problemas para a sua vida? Dê esse prato para os outros brahmanas. E aí ele respondeu, Advaita Acharya vai dizer, eu faço o que está escrito no Shastra. Você não tenha medo. Deixem eles se agitarem. Eu vou dar a prashada para você. Porque se você tomar o prato da Shraddha, eu não poderia receber o mérito que eu receberia se eu desse esse prato para centenas de milhares de brahmanas. Então, Advaita Gosai vai falar isso em Bengali. Ele vai dizer, não tenha medo. Ele vai responder, não tenha medo. O que está escrito no Shastra, de acordo com o Daiva Varnashram, que o dever do Acharya é instalar o Daiva Varnashram. Através desse incidente nós podemos provar isso. Um dia eu vou explicar, hoje o tempo está estreito. Então, Advaita Gosai instala o Daiva Varnashram pela ordem de Bhaktivinoda Thakur. Também deu a mesma ordem. Então, Advaita Acharya também vai instalar isso. Então, a partir daquele dia, naquele dia os brahmanas foram embora. A gente não vai aceitar a prashada aqui, porque você ofereceu a prashada para essa personalidade que é um muçulmano, ele não é um brahmana como nós. Então, Advaita Acharya falou, eu posso dar então ingredientes crus para você e vocês cozinham e tudo de novo, fazem como vocês quiserem. Então ele traz verduras, traz arroz, traz tudo. E os brahmanas vão embora, saem dali com aquele material para eles comerem. Então, aquele dia acontece algo milagroso. Os brahmanas não conseguiram cozinhar nada. Por quê? O fogo naquela época precisava ser preservado. Você tinha que ter a chama acesa dentro de casa. Se você perdesse o fogo, você teria que sair em todas as casas da vila. Agora, é tudo fácil. Você acende o fogo, tac, num segundo. E você acha que você não pode cantar os santos nomes, que você não tem tempo. Naquela época, as pessoas para cozinhar precisavam acender o fogo. Você tinha que procurar o fogo. Você tem fogo? Você tem fogo? E a pessoa dava fogo para a pessoa, protegido, e levava para casa. Então, naquele dia começou uma chuva e um vento que apagou fogo em todos os lugares. Eles não conseguiam cozinhar. Eles não acharam mais fogo. Então, de noite, eles foram até Advaita Gosai com as mãos juntas. Ele disse, nós fizemos alguma ofensa, é por isso que está acontecendo isso. Você tem prashada ainda? A gente tem a prashada do almoço. Está fria. A gente vai tomar. A gente vai aceitar e a gente pede perdão para Haridas Thakur. Eles entendem isso. Então, o último ponto eu gostaria de falar. Apesar do tempo estar estreito. Alguém poderia dizer que de alguma sociedade esteja escrito alguma coisa errada sobre o nosso Guru Varga. E eles dão esse exemplo, e esse exemplo está errado. Por isso que eu preciso falar sobre isso. Eles dizem que Advaita Gosai tem 6 filhos. Você já ouviu falar sobre isso? Um chama-se Achyutananda, Krishna Mishra Gopal. Bhopal, 3.
E um se chamava Swarup Jagadish Swarup Jagadish and another son I forget. e o outro, I can remember. Maharaj vai se lembrar. They are against three sons. They are following Advaita Gosai. 3 filhos seguem o pai, Advaita Gosai. E 3 filhos não seguem Advaita Gosai. 3 sons they are going to follow Advaita Gosai. 3 of them not going. 3 seguem e 3 não seguem. E sobre isso eu posso explicar uma filosofia muito especial, um Siddhanta muito especial. Se eu falar sobre isso, nós vamos falar, eu vou prometer, um dia nós vamos falar. Vou me lembrar dessa discussão que foi feita hoje, nesse Harikata de hoje, na próxima vez eu vou continuar. Mas o que fazer? Nós não temos tempo, vocês não me dão tempo suficiente. Então, Bhopal, Achyutananda, eles têm uma história muito longa. Se Advaita Gosai é Mahavishnu, por que seus filhos ficam contra ele? Eu vou explicar. Um dia, quando Advaita Gosai era um menino, quando Achyutananda, quando um dos filhos dele era pequeno, ele estava brincando. E um devoto perguntou para Advaita Gosai, quem é o Guru de Chaitanya Mahaprabhu? E Advaita Gosai precisou seguir as regras e regulações e dizer. Ele disse, ele disse, um discípulo de Madhavendra Puripad chamado Ishvara Puripad. Então Achyutananda estava brincando. Ele disse, pai, você está dizendo isso? Isso é um Siddhanta equivocado. Chaitanya Gauranga Mahaprabhu é o Guru dos universos. Como é que você vai dizer que ele tem um Guru? E o pai, Advaita Acharya, ficou muito feliz. Ele pegou o menino chamado Achyutananda no colo e beijou ele. Você corrigiu meu Siddhanta, parabéns. Existem passatempos infinitos, não posso falar mais. Mas sobre aquele ponto, alguém vai dizer que ele é o Mahavishnu. Pois ele é o Mahavishnu. Mas como é possível que 3 filhos fiquem contra ele? Hoje eu vou dar só um toque nesse assunto, um dia eu vou explicar melhor. Nós sabemos que tudo existe, bom e ruim, nos universos materiais. De onde vem? Se eu pergunto para você, de mundos infinitos, o que é ruim e o que é bom, de onde vem? A fonte é o Senhor Supremo, o Mahavishnu. O próprio Mahavishnu é a fonte do que tem do universo materiais. Então, os universos materiais estão divididos em bom e ruim. Asat e Shat. Eu publiquei um artigo sobre isso. Vocês devem ler. O bem e o mal, tudo vem do Mahavishnu. Um dia eu vou explicar. Jai Advaita Gosai ki jai. Jai. Jai Saparsa Santi Gurunath ki jai. Gaur Premanande Hari. Infinitely pure you will have to hear Harikatha. Not that today you see. What a kind of nectar. If you keep your patience, then you can get. If you lose patience,